Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, FUMAC, prova que ocorreu dia 12/12 de 2021. Vamos agora para a questão número 14, prova do tipo 1. Em um conjunto de 12 moedas, numeradas de 1 a 12, todas são iguais, exceto uma delas, que apresenta o peso diferente das demais. Dispõe-se de uma balança de 2 pratos para determinar a moeda de peso diferente, com o menor número de pesagens. Na primeira pesagem, constatou-se que o conjunto das moedas 1, 2, 3 e 4 é mais leve do que o conjunto das moedas 5, 6, 7 e 8. A fim de determinar a moeda de peso diferente em somente 3 pesagens, considere as seguintes proposições. Número 1. Se o conjunto das moedas 1, 2, 5, 6 for mais pesado do que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então deve-se comparar as moedas 5 e 6 na terceira pesagem. 2. Se o conjunto das moedas 1, 2, 5, 6 for mais leve do que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então deve-se comparar as moedas 1 e 2 na terceira pesagem. 3. Se o conjunto das moedas 1, 2, 5, 6 tiver o mesmo peso que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então deve-se comparar as moedas 4 e 8 na terceira pesagem. Então é correto afirmar que são verdadeiras. Letra A, 1 e 2 apenas. B, 1 e 3 apenas. C, 1, 2 e 3. E letra D, 2 e 3 apenas. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Antes de iniciar a solução, vamos retornar no enunciado um primeiro enunciado importante, que ele não menciona se essa moeda de peso diferente ela é mais leve que as demais ou mais pesada. Então isso também é uma análise que a gente tem que fazer para o andamento da solução ser convergente com o que a gente vai pensar a partir de agora. Então não precisamos saber se é mais leve ou mais pesado, mas podemos avaliar casos diferentes, né? Já que as proposições estão também no condicional. Veja, se isto, então aquilo. Então ele menciona para fazer 3 pesagens. Se são 3 pesagens, a primeira pesagem já foi feita, a gente vai chamar ela de premissa. Então essa questão é uma questão dentro do campo do raciocínio lógico, e na minha opinião é a questão que talvez vai trazer polêmica nessas discussões, e de fato isso é importante, interessante. Esse debate enriquece o conhecimento, tanto nosso, nos professores, quanto de vocês, alunos também, que estão participando desse processo. Então vale a pena, porque é uma questão que, no meu entendimento, foi considerada, no meu entendimento, a mais difícil da prova, por conta dessas estratégias de resolução, e que talvez, por algum deslize, a gente poderia esbarrar em alguma das alternativas, pensando em alguma outra linha de raciocínio. Então você tem que estar muito atento nessas condições formalizadas das proposições, ok? Então vamos começar a seguinte situação. Foi dada na redação do enunciado, no enunciado da questão, eu vou chamar de P como sendo uma premissa, e toda premissa é verdadeira. Então, ele menciona que o conjunto de moedas 1, 2, 3 e 4, quando pesa junto no prato com as moedas 5, 6, 7 e 8, eu vou colocar o sinal de menor e maior só para mostrar que aqui são 2 pratos e o peso vai estar vinculado a esse conjunto de moedas. Esse conjunto, ele menciona que é mais leve, ou seja, não podemos, talvez, cair na tentação de achar que a moeda mais pesada está aqui. Cuidado, esse é um raciocínio que acontece muito. Pode ser que todas essas sejam moedas iguais, pesos iguais, a mais leve estando aqui. Por exemplo, a moeda mais leve pode ser a número 1 e as outras todas iguais, essas aqui 2, 3, 4 iguais. Isso vai acontecer e essa premissa é verdadeira. Muito bem. Queremos avaliar a proposição que está no condicional, que se o conjunto de moedas 1, 2, 5 e 6 for mais pesado que o conjunto de moedas 3, 7, 9 e 10, então, o que vai acontecer? A gente precisa pesar as moedas 5 e 6
para garantir qual vai ser a mais leve, qual vai ser a mais pesada, para garantir qual vai ser a moeda diferente. A investigação não é descobrir a mais pesada nem a mais leve, nós não vamos saber, mas nós vamos descobrir qual é a diferente com essa situação. E a ideia agora é verificar se essa proposição ela é verdadeira ou falsa. Será que a gente, com essa situação, conclui de fato que a gente descobre qual é a moeda diferente? Agora vamos por partes. Veja só, dois tipos de raciocínio aqui. Por quê? Nós podemos pensar que essas moedas aqui, 1, 2, 5, 6, aqui esteja a mais pesada, e aí todas essas aqui são iguais, então a mais pesada está aqui, mas nós podemos pensar que todas essas são moedas iguais, veja, e eu tenho uma mais leve aqui. Então, nós temos que avaliar essas duas situações, são dois casos que podem acontecer. Nós não sabemos qual é a mais pesada, qual é a mais leve, nós queremos a moeda diferente. Então, qual vai ser a primeira análise? Se de fato a moeda mais pesada estiver aqui, ela vai ser ou a 5 ou a 6. Todos concordam que a 1 e 2 não tem condições, porque na primeira premissa ela está como dentro de um conjunto de uma moeda que seria de um peso menor do que essa. Então ela jamais 1 e 2 pode ser a mais pesada, alguma dessas duas, ou a 1 ou a 2, senão estaria maior aqui. Então sobra para a gente avaliar a 5 e 6. Então a gente coloca a 5 e a 6 nos pratos de balança, e aí a gente vai identificar quem é a mais pesada. Mas essa foi uma análise que a gente fez. Será que a condição dessas duas ser pesada, se uma pesar mais do que a outra, a gente vai ter essa condição realmente a pesada está aqui? Sim. Mas e se elas tiverem o mesmo peso? Porque a gente tem a condição de todas essas terem o mesmo peso e a mais leve está aqui. Então veja, só que a 10 não pode ser, porque a 10 e 9 não está nem na nossa premissa. As moedas possíveis de ser de pesos diferentes é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. 9 e 10 não. A 7 não tem como também ser a mais leve, porque ela está do lado de cá e esse conjunto é mais pesado do que esse. Sobra para a gente a análise da 3. Então, se houver, veja só, se a moeda 5 for ter o mesmo peso da moeda 6, a gente sabe que a 3 é a mais leve. Então a gente avalia essas duas, ou a 5 é maior tem peso maior que a 6, ou a 5 tem peso menor que a 6. A gente consegue verificar qual é a mais pesada, se é a 5 ou se é a 6. Mas se o peso for igual, né, então por isso que na verdade eu poderia dividir em 3 casos. 5 maior que a 6, 5 menor que a 6 e 5 igual a 6. Então veja que de qualquer forma, se eu coloco essas duas para pesar, se elas forem iguais o peso, a 3 é a mais leve. Se a 5 for mais pesada que a 6, a 5 é a moeda mais pesada. Se a 5 for mais leve do que a 6 é a mais pesada. Veja que nós não sabemos quem será a moeda mais pesada ou mais leve, mas a moeda diferente está no conjunto aqui. Ou é a 5, ou é a 6, ou é a 3. Então, essa pesagem garante 100% de certeza que a gente consegue saber qual é a moeda diferente. Ok? Fazendo com que essa primeira proposição seja verdadeira. Muito bem. A linha de raciocínio para a segunda proposição é bem parecida, né, análoga da número 1. Mas ainda assim vamos colocar a premissa sendo conjunto de moedas 1, 2, 3 e 4, mais leve do que 5, 6, 7 e 8. Se essa é uma premissa, ela tem que ser obrigatoriamente verdadeira. Vamos avaliar agora a proposição 2. Se esse conjunto 1, 2, 5 e 6 for mais leve do que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então a gente deve comparar as moedas 1 e 2 na terceira pesagem. Verdadeiro ou falso. Olha só, pela mesma ideia, sabemos que a 9 e 10 não será moeda diferente. E duas situações novamente. Ó.
ou a gente tem que essas moedas 1, 2, 5, 6, aqui está a mais leve, e aí não pode ser nem a 5 nem a 6, porque está apontado para lá, esse conjunto tem uma moeda maior do que esse conjunto, então não pode ser 5 e 6, sobra para a gente a avaliação da moeda 1 e da moeda 2. Eu coloco as duas num prato separado, se a 1 tiver mais pesada que a 2, na verdade agora a gente está avaliando a mais leve. Se a 2 pesar mais, é que a leve é a 1. A 2 tem peso igual às outras. Se for o contrário, a gente consegue identificar se a 1 ficar embaixo e a 2 em cima, a gente sabe que a 2 é a mais leve. Então aqui a gente vai descobrir qual é a mais leve. E se elas tiverem o mesmo peso? E elas podem ter o mesmo peso e a mais pesada vai estar aqui. Não podendo ser a 3, porque a 3 está apontada para lá, o sinal menor, né? Então teria que ser então a avaliação com a 7. E aí a 7 seria a moeda mais pesada. Veja que o raciocínio é bem parecido com a situação número 1. Repetindo a ideia, duas situações podem ocorrer. A moeda mais leve estando aqui, ou a moeda mais pesada estando aqui. Não sabemos. Então, se a gente pensar que a moeda mais leve esteja aqui, ela é a 1 ou a 2. A gente pesa, a gente avalia quem é a mais leve, porque uma vai ser a moeda normal, com peso igual às demais. Então a que estiver mais acima no prato será a mais leve, ou a 1 ou a 2. Mas a condição delas terem o mesmo peso. Se elas estão com o mesmo peso, é porque a mais pesada está do lado de lá, a gente conclui que é a 7. Ou seja, a pesagem dessas duas garante 100% qual vai ser a moeda diferente. Não sabemos qual vai ser a mais pesada ou mais leve, mas a moeda diferente, que está no conjunto da 1, da 2 ou da 7. Então, também é uma proposição verdadeira. Ok? E a terceira proposição, também no condicional, vamos avaliar da mesma forma. Premissa é que o conjunto formado pelas moedas 1, 2, 3, 4 é mais leve que o conjunto 5, 6, 7 e 8. Essa premissa ela é verdadeira. Queremos avaliar a proposição número 3, que também está no condicional, se as moedas 1, 2, 5 e 6 nesse conjunto, numa balança de dois pratos, pesar o mesmo tanto que esse outro grupo, 3, 7, 9 e 10, então basta pesar a 4 e a 8 para avaliar qual vai ser a moeda diferente. Nem precisamos saber se é mais pesado ou não. Muito cuidado com essa situação, porque se a gente pesou e deu todas as situações aqui iguais, então com certeza, pelo fato da premissa ter um conjunto maior que o outro, a moeda ou é uma dessas. Mas eu vou eliminar a 1 porque ela está aqui, a 2 também, a 3 também, a 5, porque todas elas, essas aqui têm o mesmo peso dessas. A 6 também, a 7 também, ela está aqui. O que não está aqui é a 8 ou a 4. Então, a investigação agora num prato para avaliar qual é a moeda diferente, se é a 4 ou se é a 8. E aí que está a forma bem sutil de raciocinar. Existem 3 situações, mas 2 serão descartadas. Veja, quais serão as 2 que serão descartadas? Uma primeira possibilidade, quando eu coloco essas 2 para pesar em pratos diferentes, que pode acontecer que a 4, será que ela pode pesar o mesmo tanto do que a 8? Não. Isso não é possível, por quê? Por conta da premissa que é verdadeira. A 8 está num grupo que pesa mais do que a 4. Jamais as 2 podem ter o mesmo peso. Se elas tivessem o mesmo peso, estaria errado essa situação. Então, esse primeiro caso não pode. Será que a 4, nesse teste, pode pesar mais do que a 8? Também não. Por que também não? Porque, na verdade, se eu já tenho a premissa que a 8 está aqui e a 4 aqui, também não posso garantir que a 8 é mais pesada que a 4. Essa seria a linha de raciocínio que muitos poderiam pensar. Também é falso. Mas existe uma que é possível. Qual seria a possível?
A4 ter uma situação aí de peso menor do que a 8. Mas cuidado, nós não podemos garantir qual será a moeda diferente, porque duas coisas podem acontecer. Essa situação será possível. A 4 vai ficar mais abaixo, a 4 vai ficar mais acima numa balança de pratos, né? A 4 vai estar aqui e a 8 vai ficar embaixo. Essa é a situação que vai ocorrer, porque a 8 está aqui. Mas isso não garante que a 8 é a mais pesada. Duas situações podem ocorrer aqui. Pode ser que, de fato, a 8 seja a mais pesada, descobrimos ela. Mas pode ser também que a 8 seja a normal. E aí quem seria a mais leve seria a 4. Por esse motivo que essa condição de pesar na terceira vez 4 e 8 não garante qual vai ser a moeda diferente. Pode ser a moeda 8 de fato, mas pode ser a 4, sendo a mais leve. Então, o cerne da questão, esse raciocínio, é que no texto, na redação, ele não menciona se é mais pesado ou mais leve. Então, essa última análise é que realmente teve problema. Vamos avaliar agora uma situação que garante de fato qual seria a pesagem para a gente poder fazer com que essa alternativa, né, no caso a terceira proposição, seja verdadeira. A princípio nós já avaliamos que ela é falsa, porque ela não garante a moeda diferente. Então, vou fazer da cor azul. Não há uma garantia 100% que a gente saiba de fato qual é a moeda diferente. Mas veja, se ele mencionasse para pesar a moeda 4 com qualquer outra moeda que seja normal, vamos colocar aqui como sendo uma moeda normal, qualquer uma, aí sim a gente conseguiria avaliar. Porque se a 4 ela pesasse igual a uma normal, né? Se ela pesasse igual a uma normal, a gente saberia que a 8 é a moeda diferente. Se a moeda 4 pesasse mais do que uma moeda normal, será que isso poderia acontecer? A 4 pesar mais do que uma moeda normal? Essa situação não poderia. Ela não poderia, por quê? Porque a gente sabe que a 4 está aqui num conjunto de uma moeda que seria ou a mais leve ou a normal. Então essa situação jamais aconteceria. Mas pode ocorrer da 4 ser uma condição menor que a moeda normal. E aí a gente descobre que a 4 que é a moeda mais leve. Então veja, se aqui for igual, sabemos que a 8 é a moeda mais pesada. A 8 mais pesada. Aqui essa situação não é possível. E aqui a 4 é a mais leve. Aí sim, se eu pesasse a 4 com uma normal, a gente conseguiria também avaliar como verdadeira essa proposição número 3. Portanto, voltando nas alternativas, essa questão muito bem elaborada, está muito bem fundamentada, não, no meu entendimento não cabe recurso, é uma questão tranquila, somente apenas 1 e 2 que são verdadeiras. Ou seja, a letra A é o gabarito para essa questão. Perfeito? Espero ter contribuído. Deixe o seu comentário nessa questão, que é uma questão que realmente vai ter várias discussões e esse debate é importante e enriquece os nossos conhecimentos. Um forte abraço a todos.